Noite a todos. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela casa estar sempre recebendo a gente com muito carinho, com muito amor. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações e que a gente possa ter uma excelente noite de estudo e trabalho. Vamos fazer uma prece então primeiro para a gente poder começar e depois a gente começa a falar sobre o nosso texto de hoje. Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de trabalho. Nós te agradecemos pela oportunidade de podermos estar falando em teu nome, levando o seu evangelho, e pedimos, como acréscimo da sua misericórdia, que possa estar conosco, nos intuindo, nos auxiliando, e que possamos todos nós receber do teu amor, do teu abraço fraternal, e que possa estar conosco hoje e sempre. Muito bem, o tema de hoje que a gente escolheu é sobre a mulher adúltera, uma análise da passagem à luz da doutrina espírita e baseado também nos nossos estudos que nós fazemos lá no NEP, nosso Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, para a gente poder compreender de uma forma mais profunda as passagens de Jesus. Nesse caso, nós temos algumas classificações, né? Nós temos as parábolas e nós temos as passagens de Jesus. Esse exemplo de hoje é uma passagem, né? Então não é uma história que Jesus contou, é uma história que ele vivenciou, é uma passagem do nosso mestre. Mas antes, eu queria fazer referência, como está descrito lá no nosso trabalho, né, sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a gente tem que trazer a abertura primeiro para a gente poder entender a grande realização dessa passagem. Então Kardec, ele é muito feliz na abertura porque ele já começa com a bem-aventurança. Ele coloca lá, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Essa é uma das bem-aventuranças de Jesus, se eu não me engano, é a quinta bem-aventurança, onde ele traz um sermão do monte. E aí, através dessa bem-aventurança, a gente começa a entender o que Jesus fez naquele momento com a mulher adúltera. Ele usou de misericórdia. Misericórdia é você se colocar no lugar da outra pessoa. É você fazer a pergunta básica de quem é misericordioso. E qual é a pergunta básica de quem é misericordioso? A pergunta é: e se fosse comigo? E se fosse eu? Então o misericordioso ele pergunta: e se fosse eu? E se eu estivesse passando por aquela situação que a pessoa está passando? Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser auxiliado? Então, com certeza, a forma com a qual eu gostaria, a pessoa também gostaria. Então, isso é ter misericórdia, é você ser misericordioso. Então, a gente consegue ter misericórdia para o outro, para com o outro, quando a gente se coloca no lugar do outro. Então, se eu vou fazer a questão da misericórdia, e Jesus nos diz: bem-aventurados, felizes daqueles que são misericordiosos. Por quê? Porque obterão misericórdia. Então Jesus coloca que a condição para a gente poder ser auxiliado, para que outras pessoas se coloquem em nosso lugar e entendam o nosso sofrimento, é que nós sejamos primeiros misericordiosos. Então, primeiro eu preciso agir, primeiro eu preciso ser misericordioso para que eu possa receber a misericórdia. Aquele velho ditado, né? O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Porque a letra S vem antes da letra T. Só lá. Porque em qualquer outro lugar é primeiro trabalhar, é primeiro a gente fazer, é primeiro a gente agir para depois a gente receber. Então, lembrando sempre, eu preciso primeiro fazer, eu preciso primeiro agir para que eu possa receber. Então, abençoados sejam aqueles que são misericordiosos. Só que aí a gente lembra nas bem-aventuranças um ponto importante. Um grande estudioso da doutrina espírita, professor Severino Celestino, é um amigo pessoal, é um ser fantástico, um grande estudioso, que inclusive estudou na origem o Evangelho, né? Ele diz que a palavra original que foi colocada no lugar de bem-aventuranças não é uma palavra que significa bem-aventurança.
A palavra em hebraico é ashre. Essa palavra ashre significa manter-se firme. Então, se você colocar, mantenha-se firme você que é misericordioso, porque você vai obter misericórdia. Então, olha que interessante, teve uma mudança, teve uma outra palavra, quando foi transmitido para o grego, foi usada uma outra palavra que significava bem-aventurados. Mas a gente pega o sentido original, é manter-se firme. E olha que interessante, se eu falar bem-aventurados os que são misericordiosos, a gente vai entender, bom, eu já consegui realizar, eu já consegui trazer essa capacidade para dentro do meu espírito. E às vezes não é bem assim. Porque às vezes a gente consegue ser misericordioso e às vezes a gente não consegue ser misericordioso. Então, se a gente colocar mantenha-se firme, então mantenha-se firme você que é misericordioso. Mantenha-se no caminho, mantenha-se em marcha, mantenha-se firme você que é misericordioso, porque você vai obter misericórdia. Então, isso fica muito mais compreensível quando a gente fala, bom, se eu tenho que manter-me firme, significa que eu não posso esmorecer, eu posso errar, eu posso cometer enganos, mas eu volto para o caminho e mantenho-me firme. Então, eu preciso manter-me firme nas convicções para que eu possa entender melhor a solicitação que o Evangelho faz. Então Jesus disse a todos nós, mantenham-se firmes vocês que são misericordiosos, porque aí vocês vão obter misericórdia. Para a gente conseguir a misericórdia, eu preciso primeiro ser misericordioso. E depois Kardec seleciona, mais para frente um pouco, o que está lá em Mateus, né? Ele diz o seguinte, se contra vós pecou o vosso irmão, ide e fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganhos vosso irmão. Então, olha que interessante. Jesus fala que se a gente tiver alguma coisa contra alguém, se alguém nos fez algum mal, é para a gente ir em particular, a sós com a pessoa, para resolver a questão com ele. Não colocar para todo mundo. Não abrir para todo mundo. Se a gente for ver através da passagem de Jesus, o que os escribas e os fariseus fizeram? Eles levaram a moça até a praça pública, para que todo mundo visse o que ela fez, para que ela pudesse ser apedrejada publicamente. Então Jesus, ele nos ensina que nós devemos fazer o conserto das faltas em particular. A gente não precisa expor nada, a gente não precisa colocar nada para ninguém ver. É só a gente resolver em particular com aquela pessoa. E aí então, Pedro faz uma pergunta interessante para Jesus, né? Logo depois que Jesus diz isso, Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? E aí Jesus diz: Não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, se a gente for fazer a conta aí, 70 vezes 7 vezes, vai dar um número um pouco grande. A gente fala, bom, esse então é o meu limite de perdoar os pecados? É o limite para perdoar cada pecado. Então, cada erro que a pessoa cometeu contra mim são 70 vezes 7 vezes. Mas lembrando que essa é uma expressão do hebraico, que significa infinito. Então, 70 vezes 7 vezes é uma expressão idiomática, é uma expressão do idioma hebraico que significa infinito. Então, nós devemos perdoar os nossos irmãos de maneira infinita. Não tem limite para perdoar o erro. A gente fala, poxa, mas aí é difícil, hein? É difícil, né? Porque se fosse fácil, a gente ia conseguir fazer facilmente. Então, tem que ter o quê? Manter-se firme. Né? Então faz sentido lá, em vez de bem-aventurados, mantenha-se firme. Se nós nos mantermos firmes no caminho, nós vamos conseguir fazer o tão desejado perdão. E o perdão é interessante porque ele é importante para quem recebe. Quem recebe o perdão é extremamente importante de receber, mas para a gente o perdão é mais importante ainda. Porque o perdão para a gente vai mover sentimentos inferiores que estão dentro de nós há séculos. Porque para perdoar, eu preciso ser misericordioso. Para perdoar, eu preciso ser humilde.
Para perdoar, eu tenho que saber o que está dentro do meu coração, para daí então eu conseguir perdoar. Não é fácil conseguir perdoar. Eu tenho que pisar em cima dos sentimentos inferiores que eu tenho dentro de mim para conseguir dar um perdão para alguém. Então, o perdão é como se fosse um exercício de misericórdia, um exercício de humildade, que é extremamente difícil, mas não é impossível. Bom, e aí falando então sobre essas duas introduções, nós vamos falar diretamente lá sobre a passagem de Jesus, quando ele traz a questão da mulher adúltera. Então, lembrando a passagem rapidamente, Jesus havia passado a noite no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. Ele gostava de passar o tempo lá, que era um lugar de oração dele. Ele gostava de ficar entre as oliveiras para fazer as suas orações. A gente fala Monte das Oliveiras, parece que é uma montanha gigante. Não, era um monte onde eram plantadas, né, as oliveiras, onde tinha ali a plantação de oliva, da azeitona. Então a produção do azeite é muito grande naquela região. Então Jesus gostava de ficar no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras. Ele passou a noite lá e no outro dia ele foi até a porta do templo, onde havia uma praça, era uma praça pública, né? E estava na porta do templo. Ele estava lá, começou a ensinar para as pessoas, começou a fazer a sua preleção, começou a fazer as suas colocações. Nesse momento, ele vê uma turba, né? Uma quantidade de homens enfurecidos chegando com uma moça segurada pelo braço. Eles fizeram o quê? Eles chegaram e jogaram essa moça nos pés do Cristo. Então um deles disse: Mestre, essa mulher foi pega em atitude de adultério. Manda a lei mosaica que ela seja apedrejada até a morte. O que o Senhor tem a dizer? Olha que situação complicada. A gente aprende com o que Jesus fala, mas a gente aprende também com o que Jesus não fala. Quer ver um exemplo? Quando eles chegaram, porque não foi nessa rapidez o diálogo. Quando eles chegaram, eles jogaram a moça no pé de Jesus e falaram: Mestre, esta mulher foi pega em atitude de adultério. Jesus não falou nada. Porque se fôssemos nós, eu vou tomar por mim. A gente ia falar assim: sério? Com quem? Aonde? Quando? Ah, com fulano? Eu sabia que não ia dar certo. Aquele cara não presta. A gente ia fazer um monte de comentário. Jesus não falou absolutamente nada. Não questionou, não perguntou, não quis saber de nada com quem, não perguntou cadê então o outro, cadê a outra pessoa, né? Não perguntou nada. Eles então vendo que Jesus não perguntou nada, eles falaram: manda a lei mosaica, e realmente mandava a lei de Moisés, que os adúlteros fossem apedrejados em praça pública. Então, não somente a mulher, mas o homem também, mas só que o homem não estava nesse conceito, nesse contexto. Estava só a moça. Jesus novamente não falou nada. Ele se abaixou e começou a desenhar com o dedo na areia. O que significa esse desenhar com o dedo na areia? Jesus estava mostrando que aquelas pessoas estavam registrando no planeta Terra as suas ações. Ele registrou, ele escreveu na Terra, não se sabe o que ele escreveu, tá? Dizem alguns historiadores que ele estava escrevendo os defeitos das pessoas que estavam ali, outros dizem que ele estava escrevendo as virtudes das pessoas que estavam ali, mas não se sabe exatamente o que Jesus estava escrevendo, a gente não pode dizer, mas ele escreveu na areia, esse é o registro de João. A mostrar que o que nós fazemos aqui na Terra fica registrado aqui na Terra. Fica registrado nas nossas ações. Então, quando eles viram que Jesus não falou nada, eles perguntaram: e o Senhor? O que o Senhor diz sobre isso? Aí ele foi questionado.
Aí ele foi perguntado. Aí ele realmente ia dar a opinião dele. Aí Jesus tinha um problema nas mãos. Por quê? Se ele falasse, apedreja como manda a lei mosaica, todas aquelas pessoas que estavam ali olhando para ele iam dizer assim para ele, mas espera aí, não é você que prega o amor, que prega o perdão, que prega a caridade, vai mandar apedrejar a moça? Se Jesus falasse, perdoem a moça, não apedrejem, não façam isso, eles iam falar para Jesus que era uma blasfêmia. Porque entre os homens que estavam ali, haviam fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os homens detentores do poder religioso da época. Olha que coisa interessante. Além de serem detentores do poder religioso da época, eles eram juízes das causas da lei mosaica. Eles determinavam quem seriam presos ou quem seria solto. Então eles poderiam dar voz de prisão para Jesus se Jesus cometesse uma blasfêmia, se ele fosse contra a lei mosaica. Então Jesus tinha um problema nas mãos para resolver. Ele tinha que resolver. Só que aquelas pessoas que estavam ali na frente ignoravam que quem estava na frente deles era simplesmente um espírito da magnitude de Jesus. Era um espírito do tamanho do mestre, gigantesco espiritualmente, com conhecimento de milênios e milênios e muito mais capaz do que todos nós. Então Jesus levanta-se, olha firmemente nos olhos daqueles homens, porque aqueles homens é que deveriam tomar cuidado, é que deveriam cuidar das pessoas que cometiam enganos. Eles deveriam fazer com que a lei fosse cumprida, sim, mas precisavam primeiro pensar na lei de Deus. Então eles estavam julgando a moça em praça pública, colocando ela em praça para todo mundo ver. E os homens estavam com pedras nas mãos, prontos já, prontos para apedrejar. Eles só queriam tentar Jesus, queriam ver a resposta de Jesus e já iam apedrejar a moça. Aí então Jesus dá uma resposta que ela ecoa em nossos ouvidos até hoje. Ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, aquele que nunca errou, aquele que fez tudo certinho até hoje, esse sim pode atirar a primeira pedra. João conta no seu evangelho que as mãos foram pouco a pouco se abaixando, as pedras foram caindo ao chão. Primeiro os mais velhos foram embora, depois os mais novos. Por que os mais velhos foram embora primeiro? Porque entenderam a lição primeiro. Os mais novos, quando olharam para trás, viram, ué, estamos sozinhos, vão embora também. Então eles verificaram o erro que eles estavam cometendo, porque ninguém ali podia julgar a moça. Ninguém ali estava em caso perfeito para julgar a moça. Eles tinham consciência do erro deles. Então eles viram que eles estavam sendo artifícios, né, dos fariseus que estavam ali tentando criar uma situação. Então Jesus, com essa resposta magnânima, com essa resposta maravilhosa, ele faz com que todos recebessem um acolhimento. Porque Jesus não salvou, não acolheu só a moça. A gente fala, Jesus acolheu a moça, sim, mas antes de acolher a moça, ele acolheu a multidão. Ele resolveu um problema sem usar de força, sem usar de violência, simplesmente com uma frase. Lógico que o poder de Jesus de persuasão, o poder magnético do mestre, né, de tocar os corações, óbvio que ele tem, mas a frase foi tão bem colocada, tão bem, né, conceituada, que Jesus conseguiu resolver aquela situação. Quando os homens foram embora, né, Jesus então se abaixou de novo até a moça e perguntou assim para ela: onde estão aqueles que a julgavam? Né, Jesus pergunta: onde é que estão? Onde é que foram? Aí a moça respondeu: não estão mais aqui, Senhor.
Então Jesus diz a ela: eu também não a julgarei. Olha que coisa linda, gente. O único espírito que poderia julgar, o único que poderia julgar pelo conhecimento, pela experiência, pela grandiosidade, o único, não julgou. Ele disse para ela: eu também não a julgarei, mas deixou um aviso para ela: vá e não erres mais. Ele deixou um aviso para ela: olha, dessa vez eu estava aqui para te ajudar. Dessa vez você cometeu o engano. Jesus não passou a mão na cabeça dela. Jesus em momento nenhum falou para ela: olha, o que você fez está errado, mas também não falou: olha, tadinha de você. Não. Jesus tratou ela da forma que ela precisava ser tratada. Com amor, com carinho, com misericórdia, mas avisou para ela: vá e não erres mais. Não faça mais isso, não faça mais coisas erradas, porque pode ser que você não tenha a mesma sorte, vamos chamar assim, de eu estar ali para te ajudar. Então, essa passagem mostra o quanto que Jesus usa de misericórdia, o quanto que Jesus usa de benevolência, o quanto que ele nos ensina a crescermos espiritualmente e usar a misericórdia como sendo a nossa principal mola propulsora, vamos dizer assim. Então, para eu ser misericordioso, como disse Jesus, eu preciso, ou melhor, para eu receber misericórdia, eu preciso ser misericordioso. Eu preciso agir com o outro, assim como Jesus agiu com a moça adúltera. Nós não vamos aceitar passivamente os erros dos outros. Nós podemos nos colocar, nós podemos nos policiar, nós podemos dar ideias para a pessoa para não cometer mais enganos, mas nós precisamos fazer isso com misericórdia, com amor, com benevolência. E aí, então, para a gente poder chegar ao término aqui da nossa exposição, eu coloquei aqui mais uma passagem de Jesus, que está em Mateus. Ele diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os enganos. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados ou os enganos. A gente sabe que pecado não existe, ou os enganos. Então, o que ele está dizendo? Se você perdoa o próximo, Deus também vai te perdoar. Mas e quando a gente fala que Deus não precisa perdoar a gente? Que realmente Deus não precisa nos perdoar. Só que na crença do povo judeu, Deus precisava perdoar. Então Jesus respeita a crença do povo judeu, respeita a crença daquele povo e diz para eles: olha, se vocês perdoar as faltas daqueles que fazem contra vós, o vosso Pai que está no céu também vai perdoar. Agora, se vocês não perdoarem, se vocês não agirem com o perdão, se vocês não agirem com misericórdia, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar. Ele coloca a condição para que eles pudessem receber o perdão do Pai Celestial, eles precisavam agir. Porque esse é o mais importante. Não adianta a gente falar, não adianta a gente saber falar bonito, saber todas as passagens do Evangelho, saber onde está cada coisa, se a gente não agir. Nós precisamos agir para que as coisas possam acontecer. Nós precisamos agir para que as coisas possam ter o seu equilíbrio dentro da necessidade da divindade. Então, se eu ajo, e outra vez, é difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Porque a gente tem uma série de sentimentos inferiores dentro da gente. Mas a gente só vai conseguir vencer esses sentimentos inferiores se a gente fortalecer os sentimentos superiores. Então, ser misericordioso é esse exercício de crescimento, é esse exercício de misericórdia.
E a gente fala, nossa, mas precisa ser alguma coisa muito grande para a gente perdoar? Não, às vezes coisas simples. Às vezes do dia a dia, às vezes de rotina, às vezes da nossa família, em casa, no trabalho, né? Então a gente vai encontrar diversas situações em que eu vou conseguir ser misericordioso, em que eu vou conseguir ser uma pessoa que vai auxiliar o outro. Para ao auxiliar o outro, eu também receber o auxílio. O que Jesus fez com a moça? A acolheu, a auxiliou. O que Jesus fez com aquele povo? Acolheu aquele povo, auxiliou aquele povo e fez com que eles pudessem crescer espiritualmente. Então esse é o nosso objetivo, é crescer espiritualmente, é nos desenvolvermos como espíritos, é sermos melhores hoje do que nós fomos ontem e ser melhores amanhã do que nós somos hoje. Então que a gente possa ser misericordioso, que a gente possa lembrar desse exemplo de Jesus maravilhoso, quando ele tratou a mulher adúltera de uma maneira maravilhosa e ensinou a ela com todo amor e carinho, que nós possamos aprender com esse exemplo e que nós possamos fazer o mesmo. Eu agradeço a atenção de todos vocês, que Jesus possa nos abençoar